E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Clodoaldo, sou engenheiro mecânico e a gente vou te ensinar a projetar o mecanismo biela-manivela do comecinho até o fim. Vou fazer tudo para você. E vamos implementar isso lá no MATLAB para ver os resultados que isso vai dar. O MATLAB, todo o carregamento, toda a posição, velocidade e aceleração de todo esse mecanismo. Vai ser bem legal. Então, dá uma olhada no que você vai conseguir enxergar no nosso curso. Ó, esse é o biela-manivela. Ó, o mecanismo aqui, ó. Girando. Aqui é a manivela, essa é a biela, aqui é o cilindro, a velocidade do cilindro, a velocidade da articulação, esse vetorzinho preto aqui. Ó, a velocidade vai mudar de sentido, agora a setinha vai para a direita. Então a gente vai aprender a fazer tudo isso. Ó. A velocidade vai aumentando no cilindro, ó. Vai chegando lá na frente, ela vai diminuindo a velocidade, vai ser zero agora de novo. Ó. O tamanho do cilindro voltando. Então a gente vai aprender a fazer tudo isso daqui. E muito mais, viu, pessoal? E muito mais. Então não se assuste se a gente tiver que fazer derivadas, esse tipo de coisa. Se você não sabe, não tem problema. A gente só vai demonstrar de onde veio, aí a gente deriva as equações de posição e encontra a velocidade. Aí usa essa equação que a gente encontrou, coloca lá no MATLAB, implementa ela lá, vê os resultados que aquilo lá vai dar, interpreta aqueles resultados, deriva a posição da velocidade, acha a aceleração. Se você não sabe derivar, não tem problema. Entenda como que vai ficar a equação no final e você implementa no seu caso, no seu estudo, e aí você vai saber dimensionar o motor, os elementos daquilo lá, a capacidade de trabalho do seu mecanismo. A gente vai comentar bastante coisa de engenharia lá, tá bom? Fica a dica, fica esperto. Desenhei aqui o nosso mecanismo biela-manivela. Então, esse cara aqui é a nossa manivela. Ela vai girar em torno de uma articulação, né? Se fosse um motor de carro, né? Aqui seria o eixo do virabrequim. Então, ele vai girar aqui, ó, ele vai rotacionar em torno desse eixo. Então, essa articulação, eu vou chamar ela de A. Aí, a manivela tem um comprimento, que a gente vai chamar de comprimento L1, que une numa articulação B. Essa articulação B vai se ligar à biela. Essa biela tem um comprimento L2, genérico, tá bom? E vai chegar no cilindro, que tem uma articulação C aqui. Então, essa articulação C, ela tem uma projeção no eixo X aqui, que a gente vai chamar de X do ponto C. Tá bom? Esse ângulo aqui, ó, a gente vai chamar de θ1. Então, se a gente souber qualquer posição do θ1 conhecido, o L1, o L2, a gente sabe onde esse cara está. Né? Porque aqui, ó, o cilindro corre num eixo, numa distância em relação ao eixo X aqui, conhecida. Essa distância a gente vai chamar ela de uma alturinha H aqui, ó. Genericamente, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai dar uma volta aqui dentro desse mecanismo. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de θ2. Aqui é θ1, θ2. Só que eu vou chamar θ2 linha. Por quê? O θ2 de verdade seria esse daqui, ó. θ2, esse ângulo aqui. Para obedecer a regrinha da mão direita, tá bom? Regrinha da mão direita. Então, a gente sabe que θ2 linha mais o θ2 tem que dar 180 graus, tá bom? Então, a gente vai sair do ponto A, dar uma volta dentro do mecanismo e vai chegar no ponto A de novo. Então, essa volta que a gente vai dar aqui, a gente vai chamar de loop. Vou fazer um loop aqui dentro. Então, a gente vai do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, desce aqui nesse ponto e volta para o A. E a gente vai fazer isso de duas maneiras. A primeira maneira, a gente vai olhar tudo o que acontece no eixo X, depois tudo o que acontece no eixo Y. Então, eu vou do A para o B. Então, ó, do ponto A para o ponto B, eu vou andar em X, olhando o que tem em X, ó, essa distância aqui. E essa distância, né, vai formar um triângulo retângulo. Ó. Aqui, ó, triângulo retângulo. Então, esse comprimento que a gente vai para a direita, a gente vai chamar de, ó, ele é o cateto adjacente. Né, toda vez que a gente tem um problema de
cateto adjacente e o L1 é a hipotenusa, a gente tem um problema de cosseno do ângulo que a gente está olhando. Bom, então o cateto adjacente vai ser igual a hipotenusa, que é L1, cosseno de θ1. Como eu estou indo para a direita, eu vou chamar aqui, ó, no eixo X, tudo que está acontecendo no eixo X. Então, eu vou escrever essa primeira equação aqui, ó. L1 cosseno de θ1, porque eu estou indo para a direita. Então, vou colocar um sinalzinho de mais aqui para me lembrar. Para a direita é positivo, para a esquerda negativo. Bom, cheguei na articulação B. Estou indo do A para o B, olhei o que acontece em X, mas cheguei aqui. Agora eu vou do B para o C. Então, ó, vai formar um outro triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo aqui, ó. Então, esse triângulo retângulo, ó, esse lado do nosso cateto adjacente, então a gente já viu que cateto adjacente, e a gente conhece o comprimento da biela L2. Então, vai ficar, estou indo, ó, daqui para cá. Então, estou indo para a direita nesse sentido. Então, estou indo no sinal positivo, ó, mais L2 cosseno do θ2', desse ângulo aqui, ó. Cheguei nesse ponto aqui. Agora eu preciso voltar no A. Então eu vou descer esse pedaço. Então em X eu não andei nada. Desci esse pedaço. E eu vou voltar do X até o ponto A de novo. Ó, do X do ponto C até o A. Então eu vou voltar menos, que eu estou indo para a esquerda agora, menos XC. E se eu sair do A, dessa volta eu voltei no mesmo lugar, a soma de tudo isso tem que ser zero. Bom, então esse é o nosso caminho que a gente fez olhando para o X. Vamos fazer o mesmo caminho, ó, do A para o B, para o C, voltar no A, dar esse loop aqui dentro, olhando o que acontece em Y agora. Tá? O eixo Y está aqui, ó, é vertical. Então a gente tem, vamos lá, ó, esse lado aqui, cateto oposto. Então, quando eu tenho um problema de cateto oposto e eu conheço a hipotenusa, eu tenho um problema de seno do ângulo que a gente está olhando. Então, ó, o cateto oposto, esse lado aqui, vai ser a hipotenusa L1 seno de θ1, do ângulo que a gente está olhando. Então, eu vou subir, né? Ó, daqui para cá, eu estou subindo, ó, esse pedaço aqui. Então, vamos lá. Em Y, tudo que acontece em Y, mais L1 seno de θ1. Subi esse pedacinho. Cheguei no ponto B. Agora eu vou do B para o C. Eu vou descer, então vou colocar menos o cateto oposto aqui, ó, desse triângulo. Então, menos L2 seno de θ2'. Cheguei no C. Preciso descer essa alturinha H. Menos H igual a zero. Porque eu voltei aqui. Quando eu volto daqui para cá, não andei nada. Então, somando tudo isso aqui, essa volta inteira, a soma tem que ser zero. Então, a gente tem as nossas equações de posição, usando um sistema de coordenadas, aqui, ó, o θ2', que ele não deve ser usado mais para frente, porque senão ele começa a confundir a cabeça da gente. Ele não está olhando do lado pela regrinha da mão esquerda, né? Não, pela regra da mão direita, perdão. Não está olhando pela regra da mão direita. Bom, vamos olhar aqui a nossa equação, ó. Se a gente tem L1, L2 e a posição conhecida, e o H também é conhecido, né? Qual variável que a gente não conhece aqui, ó? Nessa primeira equação, a gente não conhece o ângulo θ2' e não conhece XC. Nessa segunda equação, a gente só não conhece o θ2'. Então vamos isolar nessa segunda equação o θ2' e depois a gente substituir nessa primeira equação. Então, usando essa segunda equação, ó, porque a gente não conhece esse cara, a gente consegue isolar ele. Então, isolando ele, a gente tem que L2 seno de θ2',
é igual a L1 seno de θ1 menos H. Então, ó, o θ2', ó, passei esse cara para lá, né? E já inverti a equação. θ2' vai ser o arco seno de L1 seno de θ1 menos H, tudo isso dividido por L2. Ótimo, então a gente já tem uma equação, eu vou chamar de equação número 1 aqui, que define todas as posições do θ1. Então a gente vai mudando o ângulo aqui, né? Como o comprimento são fixos, ó, a gente vai mudando o θ1 e vai achando o θ2. Para cada ângulo que a gente fizer, a gente acha esse θ2 linha. Tá ok? Então, vamos substituir nessa outra equação. Ó. Agora não, já descobriu o θ2, passa o xc para lá. Então, ficou assim, ó, que o xc vai ser igual a L1 cosseno de θ1 mais L2 cosseno de θ2 linha. Então, vamos chamar essa aqui de equação número 2. Agora, vamos pegar essas duas equações e vamos implementar elas no MATLAB de uma maneira genérica, atribuir valores para L1, L2, qualquer, e vamos ver o que vai acontecer lá, tá bom? Aqui é o nosso MATLAB. Então, nessa parte aqui é o diretório de trabalho que a gente está criando. Então, todos os arquivos que a gente criar vão ser salvos aqui. Essa região é a região das variáveis que a gente está trabalhando. Então, se a gente limpar as variáveis, ó, elas somem daqui nossas variáveis estão criando. Então, se eu fizer A igual a 10, ele vai criar uma variável A e vai atribuir o valor 10. Eu sei que ela existe e quanto ela vale. Então, aqui são as variáveis de trabalho. Essa parte aqui é o comando de Windows, que é onde a gente digita valores, como se fosse uma calculadora, tipo A vale 10, B vale 5 e B igual a 5. Então, se eu fizer A vezes B, dá 50, né? Então, deu um valor de resposta de 50. Então, aqui é uma calculadora para você testar o que está acontecendo. E essa parte aqui, você pode vir aqui, ó, o novo script, né? Ele cria um script para você, onde você vai programar. E aí é bom de começar o programa assim, ó. Projeto Biela Manivela do YouTube. Aí, o que eu estou fazendo? O nome do autor aqui, ó. Clodoaldo. Certo? Então, sou eu que estou fazendo. E aí a gente vai separando por sessões. Então, porcento é o começo da nossa sessões. Então, vamos lá. Declaração de variáveis. Eu gosto de fazer separadinho assim, para ficar fácil de achar o que a gente precisa. Então, a gente vai declarar o valor de L1 igual a 100 milímetros, certo? A gente coloca aqui, ó, que é milímetros. O MATLAB ele só enxerga números, não enxerga unidade, então a gente tem que trabalhar com as unidades que a gente quer trabalhar. Se a gente quer trabalhar em metro, então vale a pena aqui escrever aqui, ó. Esse aqui é o comprimento da manivela. L2 é o comprimento da biela. O comprimento da biela, a biela tem que ser maior do que a manivela, então vamos colocar a biela 300. Então, comprimento da biela. Para a gente saber depois, quando olhar para o programa. O H, que é o desnível entre vou colocar 2 milímetros só, mas pode ser zero, normalmente é perto de zero no motor. Afastamento da linha de ação do cilindro ao eixo X. E então declaramos as três variáveis que a gente precisa fazer. Precisamos declarar θ1. Então, θ1, vou escrever aqui, ó, θ1. θ1 vai ser igual. Posso colocar um valor só, mas eu posso colocar aquele que eu quero que ele seja de
de 0 a 360. 0 a 360 graus de 1 em 1 grau. Então, posso colocar aqui, ó, de 1 em 1 grau. Ou de meio em meio grau, por exemplo. Então, aqui, ó, θ 1, que é a posição angular da manivela. Ou virabrequim, né? Tanto faz. Posição angular da manivela em graus. Em graus. Só que o MATLAB, ele trabalha com radianos nas funções trigonométricas. Então, ele vai converter esse valor que ele criou de θ para radianos. Então, só para a gente rodar o programa aqui, antes de eu fazer essa conversão, ó, rodei o meu programa, vou dar um nome para ele, nessa pasta aqui, ó, Biela Manivela YouTube, vou dar um nome para ele, Biela Manivela YouTube. Coloquei o meu nome da pasta, mas só para saber. Então, rodamos o programa. E observe o seguinte, ele rodou o meu programa e ele manteve aquelas variáveis que eu estava antes ali, que eu tinha criado antes. O A, o B, a resposta. Então, antes de rodar o nosso programa, é bom colocar aqui um clear, que ele vai apagar todas as variáveis que já tiverem criadas e vou mandar ele fechar todos os gráficos que a gente tiver feito e também limpar essa comando aí, o comando Windows aqui. Então, dou um CLC, tá bom? Quando a gente declara a variável, a gente coloca ponto e vírgula no final para não aparecer na tela. Então, ó, rodei o programa, ele apagou lá, só criou, a gente criou a variável L1, L2, H e θ. Tá aqui, ó, L1, L2, H e θ, criado. Então, ele criou que o θ tem 721 posições, né? Só que, se eu colocar aqui sem o ponto e vírgula, ó, e rodar o programa, ele vai aparecer 721 vezes o número θ aqui, ó. Então, ele deve dar uma mensaginha de aviso aqui, ó, para terminar a linha com ponto e vírgula, para a gente não perder tempo de ficar plotando na tela. Então, eu vou converter isso daí. Então, eu vou falar que o meu θ1, na verdade, ele é o θ1 que a gente tem vezes π dividido por 180 graus. Então, a gente converteu isso aqui. Poderia ter feito um comandinho também que tem essa conversão aqui automaticamente. Então, rodou. Se eu colocar o θ1 aqui, digitar o θ1, agora a gente vai ver. Digitei errado. θ1. Aí ele deu que o meu θ, ó, dá 360 graus. Então, 360 graus equivale a 2π radianos. Um π vale 3,14, 6,28. Então, ele fez a conversão que a gente precisava. Poderia ter usado no comandinho? Poderia. Né? Poderia ter feito assim, ó. Deg to rad do θ1. Dá na mesma coisa. Né? Então, vai do gosto do freguês. Ele já tem essa função aqui. Se a gente colocar de novo ó, o θ1, deu o mesmo resultado aqui. Ó, o último valor. Então, criamos a nossa variação da posição. Então, vamos lá agora, uma seção que a gente vai chamar de seção da posição. Aí a gente vai colocar as duas equações que a gente deduziu agora há pouco. Então, ó, a primeira vai ser o θ2 linha, ok? Que a gente calculou ela vai arco, seno, tudo que está ali, dividido por tudo que está aqui. Então, vai ficar assim, ó, L1 vezes seno de θ1, lembra da equaçãozinha que a gente fez? Menos OH, tudo isso dividido por L2. Ponto e vírgula, calculei a posição do θ2. Lembra que o θ2, ó, aqui é a nossa equação número 2, é a equação número 1. Lembra que o nosso θ2 de verdade, o θ2 de verdade, 2 de verdade, ele é 180 graus menos
θ2 linha mais o θ2 dá 180. Então, vai ser 180 menos o θ2 linha. Só que o 180 está em graus. A gente tem que escrever 2 vezes π. 2 vezes π. Então, a gente tem o θ2 de verdade, que depois a gente vai usar. E a equação, segunda equação que a gente colocou foi o x do ponto C, que é igual a L1 vezes seno do θ1 mais L2 vezes o cosseno do θ2 linha. Então, temos a posição do XC. Vamos rodar o programa. Não deu nenhum erro, tudo perfeitinho. Então, vamos plotar a relação do θ2 em função do θ1, que é a variável de entrada. Então, vou dar uma seção aqui de gráficos. Não é obrigado a criar seção, mas eu gosto de fazer para não criar confusão, tá? Então, gráficos da posição. Então, vamos fazer assim, ó, plot do θ1 em função do θ2 em função do θ1. Né? Então, vai ser o θ2 linha. E vamos dizer que eu quero uma linha contínua na cor azul, blue, uma espessura de linha de 1.5 pixels. Então, eu vou colocar aqui no X-Label, no meu gráfico, um nome aqui, ó. Aí eu posso fazer assim, ó, θ, underline 1. Aqui a gente vai plotar ele em radianos. Se a gente quiser aqui, a gente pode dar o comando rad to deg desse cara, radianos para graus, e rad to deg desse cara aqui. Então aqui a gente está em... porque é mais fácil a gente entender em graus, né? Então, aqui está em deg. Degree. E o Y-label, um rótulo para o eixo do X, a gente vai colocar que o eixo do X é o θ2 linha. θ2 linha. Beleza. Vou colocar aqui assim. θ2 linha. Eu sei que é esse cara. E um título do gráfico. θ2 linha. Em função do θ1. Ó, como eu criei seções, eu posso dar Ctrl Enter nessa seção e ele já rodar o gráfico para mim. Ó. Então aqui está o comportamento do θ2 em função do θ1. Então vamos imaginar o nosso mecanismo totalmente fechado, na posição de 0 graus, né, lá para frente, todo alongado ali lá para frente. Aí o mecanismo manivela começa a abrir, né, rodar, ele tem esse comportamento aqui, ó. Ó, abertura aqui. Mas a gente vai dar uma melhorada nesses caras, fazer umas graças aqui, tá bom? Vamos colocar aqui outros, vou dar uma função de grid, para ele ficar com um grid na tela aqui, ó, no gráfico. Ó. Essas strinhas fica mais fácil a gente ver, tá bom? Vou colocar mesmo o gráfico agora, outro gráfico, né, da posição X. Então, em função da mesma coisa. Vou copiar tudo aqui para ir mais rapidinho. Ficou o ângulo em função de quem que eu quero. X da peça C. XC. Vou falar que o gráfico é vermelho. Tesouro é a mesma coisa. A resposta aqui, o Y-label vai ser o XC.
C, θ2 em função do θ1, né? Acho que na verdade tem que ser o XC em função do θ1. Vou rodar. Ó, pessoal, olhando aqui, ó, eu escrevi a formulinha errada, tá? Aqui a posição é cosseno. Então ficou a equação número 2. Número 2 é cosseno. Então, quando a gente rodar esse cara, ó, ele sai todo lá da frente e vai recolhendo até o mínimo lá atrás, volta para frente. Então, a gente vai ver o comportamento disso aqui, ó, rodando junto com o mecanismo, tá? Então, vamos fazer assim agora, ó. Olhar para o nosso papel. Então, a gente vai fazer aqui, ó, calcular a nossa posição B para esse papel. Então, BX, posição do BX e posição do BY. Então, vamos fazer aqui, ó. BX vale L1 cosseno de θ1 e o BY vale L2, L1 seno de θ1. Aí a gente vai fazer esse cálculo aqui também. Vamos colocar lá. Então, nas equações de posições, eu vou escrever a posição BX igual L1 vezes cosseno de θ1 e o BY igual L1 vezes seno de θ1. Então, criamos aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer esse gráfico ficar junto com esse aqui na mesma figura. Então, eu vou criar uma figura e vou dar um subplot aqui, ó. Subplot de quem? De um gráfico que tem 3 janelinhas, uma coluna, 3 linhas, uma coluna, e na primeira coluna, eu vou plotar, na segunda posição, eu vou plotar esse cara aqui. E esse cara aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um subplot da posição 3,1,3 desse gráfico aqui. Por que que eu vou fazer isso? Vamos rodar, ó. Tem o gráfico da posição angular, da posição linear do cilindro, e agora eu quero plotar o mecanismo funcionando aqui, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, ó. Já que eu criei a figura, eu vou fazer um outro subplot do mecanismo meu funcionando. E eu vou fazer ele da seguinte maneira, ó. 3,1,1, que é o primeiro da 3 linhas, uma coluna. Na primeira janelinha que tiver, ele vai plotar o quê? Ele vai plotar a posição BX, vai ser... A gente sempre plota a posição X e Y nessa sequência. Então, quem que é meu X? O X é o A, que sempre vale 0, né? E o BX de um ponto qualquer genérico que eu chamo de I. E o Y começa em 0, então ele vai ligar esse ponto 0 primeiro com esse 0 primeiro, do BY, de um ponto genérico I. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou falar que meu gráfico vai ser, os limites dele em x será menos L1, menos L1, e em y, L1 mais L2. L1 mais L2. Vou falar que meus eixos que eu quero plotar são iguais. E eu vou chamar aqui o x-label de x, y-label de y. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó.
eu vou dar um for desse II igual desse contador para os pontos que a gente quer plotar, de um primeiro elemento, 1, até o último elemento do vetor θ2. Então, length, comprimento do vetor θ. Pode ser θ2, pode ser θ1, todos têm o mesmo comprimento, então θ1. Então, se eu abrir um for aqui, eu vou fechar ele aqui, no final desses plots. Aí, eu vou fazer o seguinte. Vou jogar por um tabzinho aqui, para ficar todo mundo para a direita, para ficar mais fácil de a gente entender que está dentro de um for. Então, eu vou dar um clear figure, ele apaga tudo que está naquela minha figura que eu criei, e vou plotar isso aqui várias vezes. Então, eu plotei aqui só a manivela. E eu vou querer plotar ela na cor verde, green, e uma espessura de 2 pixels. 2 pixels. Bom, eu quero plotar também a manivela. Então, vou dar um hold aqui na manivela. Perdão, aqui é a manivela. E aqui é a biela. Então, ela vai começar no B, X, I, vai até o B, até o X, C, I. Então, por BY, começa no BY, e vai até uma alturinha H, que está definida lá. Então, vou falar que eu vou fazer ela em outra cor aqui agora. Aproveitar essas linhas, esse comando aqui. Vou falar que quero ele numa cor azulzinha clara, cian. Então, aqui é a manivela. Como eu tenho 720 pontos ali, eu vou de 20 em 20 para não demorar muito. Então, vou dar um plot isso daqui. Então, eu vou dar um pause de 0,5 segundos. Cada meio segundo muda de posição. Acho que vai ser muito demorado. 0,2. Ele muda de posição, volta, faz de novo. Ó, então, vamos fazer mais uma gracinha aqui agora. Ó, vamos rodar o programa. Tá vendo aqui o meu mecanismo girando, ó. Ó, tá girando aqui. Vou dar uma consertadinha aqui, ó. Trocar isso aqui para cima. X', o Y, menos L1. L1. Troquei isso aqui. Aí a gente vê o nosso. Vou colocar um grid aqui também para ficar mais fácil a gente ver. Rodar de novo, para a gente ver aqui o mecanismo funcionando. Está aqui rodando o mecanismo. Pode aumentar aqui a tela. Ó, funcionando. Né? Então aqui a gente tem o ângulo θ. O θ1 girando e o mecanismo funcionando. Então vamos fazer o seguinte, ó. Para cada posição do θ1, a gente coloca um asterisco andando aqui nessa figura, para a gente ver onde que está, tá bom? Para a gente entender um pouco melhor o movimento e discutir isso aqui. Então, vou segurar aqui essa posição aqui, ó. Esse gráfico eu não quero que ele apague. E eu vou plotar a mesma coisa, só que eu vou colocar um ponto específico, que é o ponto I. E eu vou colocar o LL e I também, naquela posição. Eu vou trocar isso aqui por um asterisco preto.
Então, agora não é mais linha, é uma marca. Marker size. Eu vou marcar meu marcador com tamanho 10. Vou repetir esse comando aqui, ó, essa mesma ideia desse comando na linha de baixo aqui para esse cara aqui também. Ó. Então, vou dar um hold aqui, segurar o que eu já tenho para não apagar e vou acrescentar essa mesma história do marcador aqui. Ó. Ó, troca esse pedacinho. Vamos dar Ctrl C. Ctrl C. Ctrl V. Então, só que eu vou trocar aqui, que eu não quero preto, eu quero um marcador circular, forma de bolinha, ou forma de diamante, vermelho, preto, rosinha aqui, magenta. Tá? Então, vamos rodar esse programa e a gente vê o que vai acontecer. Ó. Opa, eu tenho que colocar que é só o gráfico I. Então, dá um Ctrl C para parar no programa. Eu vou plotar o θ I pro XC I. Ó, então, para cada posição angular que ele está rodando lá, ó, a gente sabe qual é a posição angular que está acontecendo aqui. Ó. Então, vamos rodar mais uma vez e vamos trocar aqui ó, o pause aqui por um pause vazio aqui. Ó. Bom, o que vai acontecer? Para rodar eu preciso dar Enter agora, tá? Então, ó, tá parado. A hora que eu estava analisando o gráfico ali, pessoal, eu percebi um errinho na fórmula da equação 1 aqui, ó. Ó, L1 seno de θ1 menos o H, só que o H é fora desse parênteses. O H é fora desse parênteses aqui, ó. Certo? Ó. Agora sim a equação está certa e a posição faz sentido. Vamos dar uma olhada? Ó. Então, ó, na primeira posição, θ0, o ângulo daqui está completamente fechado, o θ1, o θ2' que é o ângulo que a manivela faz aqui, está totalmente fechado, então, ó, 0 grau, parte perto de 0 graus, né? E tem um Hzinho ali que dá um descontinho para ele. Aí ele vai aumentando a posição angular, ele vai crescendo esse ângulo aqui, ó, vai abrindo esse ângulo. Então, ó, quando chegar perto de 90, ó, a posição angular dele vale 20 graus, né? Essa posição aqui. E aí, a gente vai andando, ó. O cilindro está recuando, ó. Tá chegando, quando chegar perto de 180 graus, ele vai estar todo recuado, ó, o menor comprimento dele, ó. O ponto morto interior do cilindro. Ó, vai andando, ó. Chegou perto de 180 graus aqui. Né? A manivela recua todo o cilindro nessa ponta aqui. Então, esse cilindrinho está totalmente recuado, em posição menor aqui. E assim vai até o fim. Então, fizemos esse gráfico aqui, ó, bonitinho, tudo funcionando direitinho, que ajuda a entender. E aí, deu para fazer? Dá pause, né? Escreve lá. É meio complicado aquele loop lá para poder entender o que está acontecendo, para plotar várias vezes a posição, parar e tal. Mas aquilo não é o mais importante. O importante é as equações e como você está vendo no YouTube aqui, no canal, no vídeo, você pode pausar, copiar a linha de comando, ver o que dá de erro. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Então, até a próxima aula.